Quando que tudo começou? Começou com os Murius. Uhum. A primeira grande civilização na Terra, extraterrestre, que aqui esteve, que construiu, vamos dizer, a primeira grande cidade em pedra, foram os Murius, que nós chamamos de Ratanabá. Já falamos bastante de Ratanabá, né? Sim. E Você até falou do pai Damião, que ele exatamente. confirmou aqui, ó. O pai Damião tá aqui no meu caderninho sempre. Houve a confirmação dele, Pois do é. espírito de Ratanabá. Então já são duas vertentes falando da mesma coisa aqui. E segundo as pesquisas e informações que nós recebemos, os Murius foi a primeira raça presente na Terra que construiu essas grandes cidades em pedra, que é o complexo de Ratanabá, no mundo inteiro, não é só na Amazônia. A Amazônia era a capital dessa grande civilização. E eles mapearam toda a malha magnética da Terra e construíram sobre ela o caminho de Peabiru, que são estradas muito antigas, que hoje ainda restam alguns fragmentos dela, né? Então os Murius deixaram seus descendentes como os Lemurianos, os Murimaques. Depois vieram os Atlantes e várias raças que aqui chegaram, e a Terra foi sendo povoada. Não foram só os Lemurianos e os Atlantes, descendentes dos Murius, né? Mas tivemos várias raças visitando aqui. Raças planetárias e raças extradimensionais, tá? Com o passar dos milênios ou milhões de anos, né? Como muitos não querem nem que a gente fale milhões de anos, mas vamos falar então de milhares de anos. Eles receberam aqui a visita dos Anunnaki. E esses Anunnaki conseguiram conquistar esse mundo, como eu expliquei. E eles se instalaram nessas construções dos Murius e de outros grupos que aqui estiveram, os Atlantes, os Lemurianos. Então hoje nós vamos encontrar construções na Terra inteira que ainda são construções dessas antigas civilizações. Não preciso nem citar aqui quais são essas grandes civilizações que todo mundo conhece. Sim. Então, esses povos antigos, na verdade, sempre tiveram presentes deixando um conhecimento. Existiam as escolas de mistérios que eram capitaneadas por mensageiros de Deus, ou seja, alguns seres que vinham para a Terra por parte dos seres extradimensionais para trazer orientação, para trazer evolução, direcionamento para a Terra. Então, todo o contexto histórico da humanidade, na verdade, foi a pesquisa ufológica, a história ufológica, e tudo o que aconteceu na Terra foi ufologia. Claro. Né? Porque o pessoal parou nessa história da data, porque eles falam que não existia nem o ser humano antes da data que vocês deram, que era Exatamente. 400, não sei o quê. Mas se nós estamos falando de um negócio que ainda não foi descoberto, pode ter há 7 bilhões de anos atrás um extraterrestre na Terra. Não tem sentido você refutar uma coisa que ainda não é científica, ela vai se tornar devido aos estudos, né? Então ninguém conseguiu voltar lá tanto tempo para ver se tem algum fragmento. E, inclusive, essa é a pesquisa, né? Exatamente. Que tem os gigantes lá que você estava falando, tal, que tem esqueletos gigantes que poderiam estar para trás de qualquer humano que tinha sido datado, ou muito anterior a isso, não é essa? Sim, porque falando de seres humanos, como a ciência apresenta... Apresenta, claro. Tem um número já marcado em qualquer enciclopédia, que eu não sei exatamente qual é, porque eu não sou uma enciclopédia. Você põe lá no Google que você vai ver lá. A datação deles está equivocada, da ciência acadêmica, porque mesmo o ser humano como nós, Homo sapiens, ele vem de um período um pouco anterior a 13, 14 mil anos atrás. Aí, de fato, existiu, né, toda a evolução da espécie humana, mas ele não veio do macaco. Sim. No meio do caminho houve uma intervenção extraterrestre, como a gente falou dos Anunnaki. Sim. Houve uma manipulação genética e uma intervenção divina também, dos extradimensionais, que trabalham para Deus. E o ser humano aperfeiçoado surgiu, que seria Adão. Então, na Bíblia, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Mas ali a história contada é uma réplica da história das tábuas sumérias. Sim. Contada de uma maneira muito mais aprofundada. Então, nós, humanidade, somos jovens aqui.
Mas isso não significa que não existiram outras humanidades, Claro, outras civilizações, outros seres humanoides claro. diferentes de nós, que foram Sim. extintos. É, O que existe hoje são miscigenações dessas antigas raças com a raça adâmica. é. Então tem a raça negra, amarela, caucasiana, pele vermelha, indígena. São várias tipologias de raça no padrão da raça adâmica, que somos nós, É. porém descendentes e miscigenados com raças muito mais antigas. Sim. A gente veio a descobrir que os murius, quem são os descendentes dos murius mais próximos hoje? São as raças originárias, os indígenas. Quem são os descendentes dos Anunnaki? Geralmente são aqueles que têm a miscigenação com crânios mais alongados, né? E muito altos. Existem raças que são mais baixas também. Existem raças que têm os olhos mais puxados. Então, daí veio a miscigenação para surgir a raça oriental, a raça amarela, né? Como muitos dizem. A raça negra também é uma mistura genética com outras raças extraterrestres que aqui estiveram. Uhum. Né? Agora, quem somos nós de fato? Nós somos um corpo físico apenas? Uma raça manipulada por eles? A humanidade é muito antiga e sempre existiu na Terra a encarnação de espíritos planetários e dimensionais. Uhum. Então, não existem apenas seres planetários extraterrestres e extradimensionais em outros mundos e outras realidades. Existem seres planetários e dimensionais encarnados na condição humana. Entendi. Aí é que vai começar a festa. Né? O entendimento. Quem somos nós? A raça humana. Nós somos planetários da Terra, somos um experimento genético e nosso espírito é da Terra. Muitos são. Muitos seres humanos são da Terra, são terráqueos. Terráqueos. E estão encarnados na raça adâmica e evoluindo aqui, Uhum. espiritualmente. Mas muitos são extraterrestres dimensionais de outros mundos, de outras realidades que vieram passar por uma experiência humana na Terra.